paz do Senhor a todos os irmãos que estão assistindo a este vídeo. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical de hoje, dia 21 de março, da Assembleia de Deus em Serra do Félix. O tema da lição de hoje, lição 12, é a urgência do discipulado. Esse slide foi adaptado. Veja o texto áureo da lição de hoje. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Está escrito em Mateus, capítulo 28, versículo 19. A verdade prática diz o seguinte: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 28, capítulo 28, versículos 16 a 20, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Mateus 28, 16 diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Os tópicos da lição: tópico 1. O que é o discipulado? O discípulo, a grande comissão, a educação cristã. Tópico 2. O tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. A palavra, a comunhão na igreja de Jerusalém, o serviço. Tópico 3. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. O crescimento espiritual, o crescimento numérico, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Para a introdução de hoje, amados, nós temos aí que discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial da formação cristã do novo convertido. Temos que anunciar a palavra de Deus, temos que pregar a maravilhosa semente do Evangelho, mas depois que ganhamos um discípulo, uma pessoa para Jesus Cristo, é importante que façamos o discipulado e ensinemos essa pessoa a verdadeira doutrina cristã. O que é mesmo discipulado? Discipulado é o termo que vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, aprendente, pessoa que está apto a receber algum tipo de aprendizagem, algum tipo de ensinamento.
O termo discípulo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus Cristo, conforme está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 1 e João capítulo 2, verso 12. O discipulado se aplica ao ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Uma pessoa, quando aceita Jesus Cristo, ela foi tocada pelo Espírito Santo para seguir os preceitos de Deus através da mensagem de Jesus Cristo. Porém, é preciso que um mestre ou alguma pessoa mais idônea na palavra de Deus conduza esse novo convertido ao caminho verdadeiro da doutrina sacrossanta, aos ensinamentos da palavra de Deus. A grande comissão: façam discípulos de todas as nações. Veja que nós devemos fazer discípulos não só aqui, na nossa localidade, não só aqui em Serra do Félix, não só aqui em Beberibe, não só no estado do Ceará, mas fazer discípulos de todas as nações. O discipulado não é opção, é mandamento. É um mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Então, os líderes, os pastores, os presbíteros, outros que estão à frente de trabalhos, como à frente de grupos de jovens, grupos de senhoras, qualquer grupo que esteja dentro da igreja, nós temos que ensinar essas pessoas, novos crentes, a guardarem todos os mandamentos, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem ensinado. Os apóstolos, eles ensinavam, os discípulos, eles ensinavam as pessoas, novos crentes, novos convertidos. Eles passavam apregoando a palavra de Deus e ensinavam eles a guardar a doutrina da Bíblia, a doutrina do Evangelho, a doutrina de Jesus Cristo, os ensinamentos vindo da palavra de Deus. Discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. Quem discipula, ensina. Quem discipula, administra ao ensinamento, administra ou ensina, conduz o caminho verdadeiro para aquele aprendente, para aquele discípulo novo, para aquele aluno que ainda não conhece de fato quais são os verdadeiros ensinamentos, as verdadeiras doutrinas contidas no livro santo, a Bíblia. A educação cristã. A doutrina dos apóstolos, conforme está escrito em Atos 2, versículo 42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno. E depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, quando ele estava em pessoa juntamente com os discípulos, ele ensinou muitas coisas aos seus discípulos. Mas, quando ele foi assunto ao céu, ele disse que viria um outro Consolador, que faria, ou daria, melhor dizendo, a continuidade ao ministério de Jesus Cristo. E ele lembraria todas as coisas que Jesus Cristo tinha ensinado para os seus discípulos. Portanto, é importante que na educação cristã, os discípulos de Jesus Cristo da atualidade se façam presentes, os mestres de Jesus Cristo da atualidade se façam presentes para o ensinamento e para a conduta do novo crente, do novo cristão. Síntese do tópico 1. O vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor de Jesus Cristo. É exatamente isso, Um discípulo é um aprendiz de Jesus. Um
Um apóstolo é um seguidor de Jesus Cristo. Então, que nós possamos sempre ser discípulos de Jesus Cristo. E à medida que nós ficamos idôneos, conhecedores das doutrinas sacrossantas, também ensinemos essa doutrina para os novos crentes, para os novos cristãos. O tópico 2, amados, fala do tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão e o serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas continua valendo atualmente. A gente percebe que através da palavra, através da comunhão, através do serviço social da igreja, em busca de novos cristãos, de repente essa marca permanece nos servos do Senhor na atualidade. Se nós não formos o diferencial, a transformação através da palavra, se nós não tivermos comunhão, essa coinonia uns com os outros, se nós não fizermos o serviço espiritual, à medida que nós estamos na casa do Senhor, aprendendo muito mais do Senhor e sendo muito mais solidários, se nós não nos dispusermos a estar sempre a serviço da casa do nosso Senhor Deus, então não houve transformação nenhuma em nossas vidas. Então é preciso que nós conheçamos a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. É preciso que nós andemos em comunhão conosco, com a igreja e com as pessoas da nossa sociedade. E com isso façamos o serviço, principalmente o serviço do evangelismo, porque devemos anunciar o reino de Deus a todas as criaturas. A palavra. A autoridade das Escrituras é singular e é única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas pelos profetas no Antigo Testamento e pelos apóstolos no Novo Testamento. E hoje ela também é falada por nós, os servos do Senhor, os cristãos, principalmente as pessoas que têm no livro sacrossanto a verdade. Nós não precisamos de outras teorias, irmãos? Nós não precisamos de outros livros para nos embasarmos, para a nossa fé ser mais forte. Não. A Bíblia Sagrada é a nossa visão final. A Bíblia Sagrada é o poder de Deus para nós. A Bíblia Sagrada é a nossa condução. A Bíblia Sagrada é o nosso mapa, é o mapa do cristão. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é que nos orienta a sermos servos do Senhor e como deveremos ser aqui na face da terra, como deveremos nos comportar mediante a sociedade corrompida que aí está. E esse diferencial é visto pelas pessoas. Quando se é visto esse diferencial, de repente, como eu já falei, houve mesmo transformação através das Escrituras maravilhosas, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina? Doutrina é o ensinamento. Doutrina é as orientações que Jesus Cristo passou para os apóstolos e os apóstolos estavam agora passando para os novos crentes, conforme está escrito em Atos 2:42, parte A. Na atualidade, os apóstolos ainda nos ensinam. Como eu já falei aqui, nós não precisamos, de repente, irmos para outras literaturas para poder entendermos o que é mesmo Jesus Cristo, para entendermos mesmo o que é mesmo ser cristão, para entendermos o que é, na verdade, ser um crente, o que é ser um evangélico. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de uma outra orientação. Por quê? Porque os apóstolos escreveram o Novo Testamento e através desses ensinamentos nós sabemos que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o libertador, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o único caminho, que Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo é a vida. Então,
Se nós quisermos ir para o céu, isto é, para o Pai, então não há outro caminho senão Jesus Cristo. Então nós devemos perseverar nessa doutrina, nesses ensinamentos, devemos nos abster do mal, sermos mais santos. Por quê? Porque através dessa santidade é que nós estamos sendo o diferencial no meio da sociedade que aí está. Esse ensino se baseia tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus. E depois do Pentecoste, né, pelo Espírito Santo. Quando Jesus Cristo foi ao céu, como os irmãos já sabem, né, ele enviou o Espírito Santo e até hoje está aqui para nos orientar de forma resplandecente e maravilhosa, né, as doutrinas ou a doutrina, né, sacrossanta. Comunhão. Comunhão. A palavra comunhão vem da palavra grega, koinonia, que significa compartilhar ou partilhar mutuamente de um evento comum ou um acordo. Por isso que nós, os servos do Senhor Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo, devemos estar em perfeita harmonia. Nós devemos estar em perfeita comunhão uns com os outros. Não dá para, de repente, a gente pensar em linhas de raciocínio diferentes, em doutrinas diferenciadas, não. Aquele servo do Senhor, aquela serva do Senhor, que de repente aceitou a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador pessoal, sabe que todos nós somos agora feituras de Deus, aleluia. Nós fomos chamados para o seu esplendor, para o esplendor da sua glória, né? Nós fomos chamados para ser filhos dele por adoção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Então é preciso que mantenhamos essa comunhão. Não dá para o corpo da igreja viver em dissociação e desacordo. Não. Koinonia é a intrínseca comunhão dos servos do Senhor aqui na face da terra. E eu não estou falando somente aqui dos crentes assembleianos, não. Eu estou falando do corpo de Jesus Cristo. Eu estou falando aqui dos cristãos de modo geral, né? Aqueles que têm em Jesus Cristo o Senhor e Salvador de suas vidas, de suas almas, né? Essas pessoas, de repente, são a parte do corpo de Jesus Cristo. E nós, como membros desse corpo, devemos andar em comunhão, devemos andar em amizades e não em inimizades, não é assim, amados? Está escrito em 2 Coríntios 13 e 13 e também em 1 João capítulo 1 e verso 3. A comunhão ainda, em Atos 2 e 42, né, diz que no Antigo Testamento, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, nesse sentido eles não tinham essa perfeita comunhão, né? Deus estava no céu e eles estavam aqui na terra. Nós, os servos do Senhor Jesus Cristo da atualidade, é que temos essa intrínseca ligação com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus o Espírito Santo. Eles não provaram a mesma comunhão com Deus como nós, os crentes da nova aliança, né? Eles não provaram. Está escrito em João capítulo 15, verso 14. Vamos dar uma olhada aqui nessa palavra. Olha o que é que diz. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamar-vos-ei de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Tá vendo? Então nós temos essa comunhão com Deus Filho, né? E hoje, mais do que nunca, nós temos a comunhão também com Deus Espírito Santo. Então a Santíssima Trindade, ela está presente no mundo atual através, né, da comunhão que nós temos, essa koinonia que nós temos com a Santíssima Trindade. A comunhão na igreja de Jerusalém, como é que era, né? A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias,
deu ao mundo uma lição de coinonia. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. É como eu já falei aqui, amados, né? Nós não podemos, na verdade, ter pensamentos diversos. Não tem como. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. O Espírito Santo é o nosso Consolador. E Deus é o mentor de tudo isso, vamos dizer assim. Porque se não fora Deus, nós teríamos sido destruídos, consumidos. Mas o amor de Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Também diz que mas Deus prova o seu amor para conosco, porque mandou o seu Filho ao mundo para morrer morte de cruz, sendo nós ainda pecadores. Então a gente percebe perfeitamente que não dá para a gente ter pensamentos diferenciados. Nós temos que ter o mesmo relacionamento, nós temos que ter o mesmo pensamento, nós temos que defender a mesma crença, nós temos que defender o mesmo evangelho. Não dá para pensar diferente. Então essa coinonia, essa comunhão se dá exatamente nesses ensinamentos bíblicos, no discipulado. Então se ensina aqui para nós que todos nós devemos ser um em todos e todos em um. Significa dizer, assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade é um só, a igreja também deve ser um corpo único e não pedaços desfacelados ou separados um do outro, cada um com a sua teoria, cada um com a sua doutrina, cada um com o seu ensinamento. Não, né? Nós, os crentes, temos que ter o mesmo propósito. Quem é Jesus Cristo para você? Como é que você tem Jesus Cristo na sua vida? O que é a palavra de Deus para você? O que é o Espírito Santo para você? Se eu aceito Jesus Cristo, eu aceito Deus, aceito o Espírito Santo. Se eu não aceito a Trindade, então isso não vem de Deus. Então tudo isso é importante para que nós saibamos o nosso propósito, né? A mesma esperança, o mesmo Senhor, e Ele é o único Senhor, o único mediador entre Deus e os homens. Podemos até citar essa passagem aqui para os amados irmãos. Então a igreja de Jerusalém, eles eram assim, viviam em comunhão, né? Viviam repartindo tudo aquilo que eles possuíam uns com os outros, né? Em comunhão e no partir do pão e em oração, diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O serviço. O termo serviço, visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo segundo suas instruções. Na igreja primitiva, né, de Jerusalém, o serviço cristão estava representado na perseverança do ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós temos esse serviço, né? É para evangelizar, amados irmãos? Então nós temos que evangelizar. É para servir ao Senhor com louvores? Então nós vamos servir ao Senhor com louvores. É para servir ao Senhor com as nossas ofertas? Vamos ofertar. É para servir ao Senhor com os nossos dízimos? Então vamos dizimar. É para servir ao Senhor com o nosso corpo, né? Então vamos servir ao Senhor com o nosso corpo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo ensina para a gente, né? Que a gente deve, na verdade, servir ao Senhor com o nosso corpo, que é o nosso culto racional. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Saber que de repente um irmão está passando necessidade e nós não temos essa comunhão, esse sentimento para dividir o meu pão, o teu pão com ele, isso não vem de Deus, isso não é comunhão, né? E também isso não é serviço. Então a igreja mantém esse serviço social, né? Esse serviço de ajuda mútua, né? Sofrer com o irmão que está doente, orando por ele, né? Ajudando naquilo que deve ser ajudado. Então, isso era serviço da igreja primitiva em Jerusalém. E isso também deve ser serviço para a igreja da atualidade. Por quê? Porque nós somos a mesma igreja. A igreja que está moldada nos ensinamentos de Jesus Cristo, que passou para os apóstolos, e os apóstolos, através do Novo Testamento, passou isso para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a síntese do tópico 2 é: o tripé do discipulado bíblico é composto de palavra, comunhão e serviço, né? Palavra, obedecermos aí aos ensinamentos, à doutrina
dos apóstolos ou dos profetas e dos apóstolos. A comunhão que nós devemos estar em harmonia, né, uns com os outros, e a serviço porque nós devemos manter-se sempre à disposição do serviço da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tópico 3. O discipulado e o crescimento sadio da Igreja. A Igreja precisa do processo de discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é uma ordem de Jesus Cristo. Jesus Cristo mandou a gente ir e fazer discípulo de todas as nações. Olha, não, ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não batizando só em nome de Jesus Cristo, não batizando só em nome do Pai e não batizando só em nome de um Espírito Santo, mas da Trindade maravilhosa, da Trindade sacrossanta. Louvado seja o nome do Senhor. Então é preciso que nós ensinemos isso. E para ensinar é preciso ser um mestre, é preciso manter o serviço de discipulado na igreja. Não existe discipulado maior, amados irmãos, do que a escola bíblica dominical. A escola bíblica, ela é exatamente o lugar aonde o novo crente deve estar para aprofundar o seu conhecimento a respeito de Deus, para aprofundar o seu conhecimento a respeito de Jesus Cristo, para aprofundar o seu conhecimento a respeito do Espírito Santo, para conhecer as verdades bíblicas. E ele não fugir dessas verdades. Embora alguém venha com outra teoria para ele, dizendo ou ensinando que Jesus Cristo não é, que Deus nem existe, que o Espírito Santo não existiu, ele vai defender o quê? Ele vai defender a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a nossa condução de fé. O processo do discipulado, amados, tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Como é que ele vai conhecer as doutrinas se não há quem ensine? Como é que ele vai conhecer a Bíblia Sagrada se não há quem leve ele a conhecer a Bíblia Sagrada? Como é que ele vai saber alguns termos que existem, né? Algumas interpretações sacrossantas, se não há quem o oriente, advirta-o? Olha, elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3:18. Vocês viram aí, amados, como é importante esse crescimento espiritual? Eu só busco as coisas de Deus se alguém me orientar, que eu necessito, né? Nós precisamos estar constantemente lendo a palavra, meditando na palavra, vivendo conforme a palavra, buscando mais do Espírito Santo, conhecendo mais a Jesus Cristo, estando mais perto do Senhor. Sabe por quê? Porque o mundo está aí para desviar as pessoas. O mundo está aí com diversas doutrinas enganosas para, de repente, tirar o servo ou a serva do Senhor do verdadeiro caminho. Então, nós, enquanto mestres da palavra, enquanto pessoas mais idôneas e conhecedoras da palavra, devemos ensinar os novos crentes. E é isso que a lição da escola hoje, né, fazendo discipulado, de repente está pedindo para que nós façamos. Vamos ensinar eles a guardar todas as coisas que Jesus Cristo, né, nos tem ensinado. E Jesus Cristo estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O processo do discipulado, amados irmãos, proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Como é que é uma pessoa, como é que um aluno, um novo crente, irá ficar firmado na videira verdadeira se de repente nós não o ensinarmos as condutas doutrinárias ou as doutrinas bíblicas para ele? É importante. Não é só aceitar Jesus Cristo e pronto. De repente não precisa se fazer mais nada. Precisa sim. Precisa-se andar conforme a palavra de Deus orienta-nos a andar, né? Se recebeu, né, o Senhor Jesus Cristo,
Então é importante que você ande nele. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, né? Atos 9 e 31. Vamos ler esse versículo aqui, irmãos. Atos, capítulo 9, versículo 31. Olha o que é que diz. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Tá vendo? Como é que a igreja vai aumentar o seu número de pessoas se nós, os servos do Senhor, não saímos ao evangelismo? Não utilizamos aí as redes sociais para falar que Jesus Cristo é o Senhor? Não utilizamos aí o WhatsApp, o Facebook, o Instagram e outros mecanismos, né? Até mesmo o YouTube para evangelizar as almas carentes. É preciso que a gente faça isso. Às vezes não é preciso nem sair de casa, né? Como agora eu estou fazendo com os amados irmãos aí, ensinando aqui a lição de número 12 para os amados irmãos. Então esse crescimento numérico e espiritual se dá exatamente através desse princípio, o princípio do evangelismo. E depois do evangelismo, o ensinamento, o discipulado, não é assim? Na terceira viagem do apóstolo Paulo, amados, o propósito foi discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. A Bíblia diz que a seara é grande, mas são poucos os obreiros. Então, como é que vai se aumentar o número dos obreiros se não há discipulado, se não há ensinamento? É preciso que haja esse ensinamento, é preciso que haja essa orientação, é preciso que haja, de repente, essa forma de a gente ensinar aquele que tem sede por aprender. Que é exatamente essa forma que nos levará, de repente, aí a tornarmos pessoas conhecedoras da palavra e aí enviaremos elas enquanto apóstolos do Senhor para o evangelismo pessoal. Louvado seja o nome do Senhor. Então é preciso formar pessoas, é preciso treinar pessoas, é preciso, de repente, que nós participemos dessa orientação enquanto professores para novos crentes. Ensinando a ele a vida de conduta pessoal, a vida de conduta moral, como é que anda a família dele, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, e qual é o propósito dele na igreja também como servo do Senhor. Como eu já falei, não é só aceitar a Jesus Cristo e acabou. Não, né? De repente é preciso você saber o que é que você quer também para crescer ministerialmente. Será que de repente aquela ordenança que Jesus Cristo, ele mesmo escolheu um para apóstolos, né, pastores, doutores, né, de repente não vale também para você, querido? Vale, né? Basta que você se coloque no local da bênção e aprenda com o verdadeiro professor, o verdadeiro mestre que se chama Jesus Cristo. E não deixe que ninguém ensine outra coisa senão a sagrada palavra de Deus, as escrituras sagradas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, para que haja crescimento numérico, amados irmãos, é preciso que nós anunciemos a palavra e depois ensinemos esses novos crentes a conduta cristã, a ética cristã, o comportamento cristão, como deve-se se comportar na casa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há pessoas que de repente eles se interessam muito na parte física, né, dos templos, tal, mas isso não é muito importante. Primeiro se deve dar vazão ao Evangelho, a graça, o favor não merecido. Jesus Cristo mandou ir de fazer discípulo, não é ir de construir vários templos, não. Ir de modificar a estrutura de templo, não. Ir de repente, construir casa, moradia, não, nada disso. Ir de distribuir cesta básica, não é isso não, amados irmãos. Isso é bom? É, lógico que é bom. Mas o mais importante aqui, para o crescimento numérico, é anunciar, pregar
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, disse o Senhor. Ide por todas as nações, né? Fazei discípulo, melhor dizendo, por todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos, como é importante a gente ver que o crescimento da obra do Senhor se dá através disto? Então vamos fazer, né? Vamos obedecer, vamos fazer a vontade de Deus e obedecer o ID de Jesus Cristo. Deus amou o mundo, eu era o mundo, você também era o mundo, outros são o mundo. Então se eu recebi, aleluia, a salvação por intermédio do Espírito Santo ter me convencido porque alguém foi evangelizar para mim, eu também deverei evangelizar para as outras pessoas. E assim o Espírito Santo poderá tocar no coração dela, entrar na mente delas e elas também aceitarem a Jesus Cristo. Por isso é preciso formar, treinar obreiros para a seara do Senhor. Aliás, eu deixo aqui, irmãos, aqui, de repente, uma meditação, né? Você, obreiro da casa do Senhor, que não participa das escolas dominicais, né? Dos estudos bíblicos, não está certo não, amado, viu? Você que é obreiro da casa do Senhor, você que é líder de algum departamento da casa do Senhor, você precisa aprender do Senhor Jesus Cristo. Então você precisa estar presente na escola dominical e nos cultos de doutrina, né? É importante que você esteja sempre lendo a palavra de Deus. É importante que você sempre esteja pesquisando sobre alguma coisa, né? Lendo mais sobre os escritores verdadeiros aí que meditam sobre determinados temas envolvendo a Bíblia Sagrada. É importante fazer isso, né? Até um curso de teologia mesmo é importante que você faça, né? Curso básico de teologia, né? Ou então um bacharel em teologia, se você já tem o básico. É importante sempre você estar se aprofundando, né? Para que você seja uma pessoa formada e treinada para ensinar outras pessoas. Como é que você vai ensinar alguém a um caminho que você não conhece? Você só ensina um caminho se você conhecer o caminho. Senão, você não vai ensinar, não vai ter êxito, tá bom, amados? O exemplo da igreja de Antioquia da Síria, né? É o ponto 3 aí do tópico. O público da igreja de Antioquia era o gentio. Era gente como nós, né? Nós éramos também gentis, né? Eram pessoas totalmente afastadas, destituídos da graça e da glória de Deus. Identificados como os gregos. O apóstolo, né, aliás, os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Atos 11 e 22. Barnabé concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Então veja aqui o que é que eu aprendo aqui, meus amados irmãos. O que eu aprendo é que tem coisa que de repente não sou eu que vou fazer. É um outro amado que vai fazer. Tem coisa que não sou eu que vou participar para um discípulo. É outra pessoa que vai falar com ele. Então veja que Barnabé de repente viu que aqueles crentes gregos gentios ali, de costumes estranhos, seria bom que Saulo, que na época era Saulo, mas agora Paulo, né? Ele era o verdadeiro servo para ensinar aquele povo. Não é às vezes só eu que tenho que ensinar, né? Tem muita gente que pensa assim, Deus me escolheu, então só sou eu que devo fazer. Não. Não, né? As funções são separadas, né? Tem gente que sabe ensinar. Outros, eles sabem dar sermão. Outros, eles já sabem evangelizar. Tá entendendo? Outros já sabem orar, buscar. Viu? E outros já têm esse manejo aqui de repente apacentar, né? Apaziguar conflitos, tá entendendo, amados irmãos? Então cada um de nós temos essas funções e é preciso que conheçamos essas funções em nós, para que a gente não queira fazer algo que não compete a nós fazermos. Cada um tem que estar apto ao propósito que Deus lhe chamou. Aqui nós aprendemos isso, não é verdade? Então, a síntese do tópico 3. O verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Que nós sejamos esses mestres,
esses ensinadores, que nós possamos fazer discípulos de todas as nações, né? Que nós possamos perceber que de repente o evangelismo local é nossa função. E quando nós não podemos ir para esse evangelismo além fronteira transcultural, que a gente possa contribuir também para esse evangelismo, para que a igreja do Senhor cresça em número, né, e cresça espiritualmente, cresça em conhecimento espiritual e também em número, aqui, ali e além. Não necessariamente só a nossa igreja, no nosso sistema, né? Na nossa denominação, não. Mas a gente deve anunciar a palavra de Deus e deixa que o servo do Senhor ali, aquela pessoa que aceitou ao Senhor Jesus Cristo, que se entregou, vamos dizer assim, a Jesus Cristo, decida, né, aonde é que ele quer ficar. Tá entendendo? O bom é sabermos que eu e você devemos discipular essas pessoas, ensinar essas pessoas para que o número da igreja cresça, né? Tanto em pessoa quanto em espírito. Louvado seja o nome do Senhor. A conclusão, amados, é da seguinte forma: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. Deus não abandonou ninguém, né? Deus está sempre ali para, no momento certo, ele agir, no momento dele. Então é importante que a gente entenda isso, que estejamos sempre com um bem-estar social, bem-estar espiritual, né? Estejamos sempre em comunhão com os amados irmãos, essa comunhão não só de aparência, né? Não só de paz do Senhor para cá, paz do Senhor para lá, não, mas a comunhão de estarmos ali com o mesmo pensamento, com o mesmo desejo de sentir a presença do Senhor Jesus Cristo por intermédio do Espírito Santo e sempre auxiliando, ajudando e ensinando uns aos outros. Louvado seja Deus. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A sociedade que aí está corrompida. O pecado tem dominado a sociedade, mas a igreja do Senhor foi chamada para representar Jesus Cristo em amor, em santidade, em compreensão, em humildade, em sabedoria. Tudo isso para que a sociedade seja transformada através da igreja do Senhor. Você é igreja, querido? Você é igreja, querida? Então você é um diferencial. Se você não é diferente na sociedade, se você é igual a um descrente, vive de repente igual aos gentios, então você ainda não é igreja. É importante que sejamos igreja, né? Para que possamos defender os princípios bíblicos, os princípios cristãos. Louvado seja Deus. E a base, né, dos morais, dos valores espirituais aqui, da moral e dos valores espirituais, é a palavra de Deus, a Bíblia. Não tem outro livro, não tem outro escritor, não. É a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de fé. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos refletir sobre a aprendizagem de hoje. A quem se aplica o termo discípulo nos evangelhos? Aí a resposta está aí, né? Mateus 5, versículo 1, João, capítulo 2, versículo 12, diz assim: o termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus Cristo. Você é um seguidor de Jesus Cristo? Então você é um discípulo, né? Você é um apóstolo do Senhor. O que é a grande comissão? A resposta é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. Né? Vocês já sabem o versículo. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é assim? O que envolve a comunhão no cristianismo, né? A comunhão do cristianismo, meus amados, envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho
e com o Espírito Santo. Essa comunhão, ela é a ligação entre nós, o corpo de Jesus Cristo, os membros do corpo do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo. Que você e eu possamos ser esse servo, né? Servo fiel, que estejamos em coinonia, em comunhão, louvado seja o nome do Senhor. Qual o objetivo do processo do discipulado? Olha, o objetivo, amados irmãos, né? Esse objetivo é instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. É ensinar, né? Ele agora aceitou Jesus Cristo, mas não conhece a Bíblia de fato, não conhece quem é Jesus Cristo, não conhece quem é mesmo o Espírito Santo. Deus ele escuta só de falar, né? Assim, então nós temos que ensinar, inclusive, né? Assim, alguns costumes também, os bons costumes, como o apóstolo disse, né? E devemos ensinar os bons costumes da casa do Senhor Jesus Cristo. Então, é instruir o novo crente sobre a sua nova conduta enquanto servo do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Qual foi o propósito da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo? O propósito aí foi discipular, né, amados? O propósito foi ensinar a igreja de Éfeso e também formar e treinar obreiros. É importante, né, isto, né? É importante que a gente sempre ensine. Por quê? Porque vai chegar um momento que de repente precisa-se de obreiros, pessoas idôneas, conhecedoras da palavra, né? De repente, quem é que tem que ensinar? Os servos do Senhor, que tem essa característica mais idônea, que são servos mais aprofundados, né, enraizados na videira verdadeira. Então ensina os novos crentes e daqui a pouco esse novo crente está também sendo tão bom quanto o seu mestre, quanto o seu professor. E daí ele poderá também ser professor. Louvado seja Deus. Eu talvez não tivesse essa capacidade há um bom tempo atrás, mas através dos ensinamentos dos meus pastores, dos meus líderes, através da leitura da palavra, através das pesquisas da palavra, através da oração, né, através das consagrações, a gente tem esse conhecimento. Então é importante para nós, de repente, aí formarmos, treinarmos novos obreiros, né, discipular novos crentes. Louvado seja Deus. Aqui, amados, são os créditos, né? Eu peguei esse PPP aqui, né? A revista Lições Bíblicas Adulto CPAD, primeiro trimestre de 2021. Esse slide aqui foi desenvolvido pelo Instituto Panorama da EBD, né? www.ebdpanorama.com, e eu apenas o apresentador aqui para os amados irmãos. Obrigado por nos assistir, né? Essa foi a Escola Bíblica Dominical aqui do dia 21 de março de 2021, da Assembleia de Deus em Serra do Félix. Amados, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a tua vida e também a minha vida. Você possa ser um discípulo do Senhor. Você possa ser esse discípulo do Senhor, né? Que você possa sempre estar apto a aprender do Senhor. E que um dia, se você já não é, que um dia você possa ser um mestre nas Escrituras, um mestre das Escrituras, ensinando todos os mandamentos que o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo e dos apóstolos, vos tem ensinado e mandado que vocês ensinem. Um abraço, amados. Deus possa abençoar a vida de vocês mais em nome de Jesus.